Bom dia, quinto ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Hoje a aula de língua portuguesa, dia 22/9/2020. Nós vamos iniciar fazendo a correção da atividade proposta no dia 12 de setembro. Dizer o seguinte: complete cada frase a seguir com o artigo adequado. Faça a concordância necessária com os substantivos. Observe-se. Para o sentido do texto, é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Então, as respostas corretas seriam: a letra A. O morcego é um animal mamífero e tem as asas formadas pela própria pele. Ele tem os dedos longos que sustentam as asas. B. As borboletas fêmeas põem os ovos em plantas que possam ser comidas pelas lagartas antes que estas se transformem em borboletas. C. Os ursos polares não precisam beber água. Eles retiram o líquido de que precisam dos alimentos que comem. D. As tartarugas, na época da desova, procuram terras mais quentes e fofas para botar os ovos. Então, esta era a atividade da aula anterior. Hoje, vocês vão lá no livro, na página 59, 60 e 61. E vão responder as questões 1, 2, no próprio livro. Então vamos iniciar. Adjetivo e locução adjetiva é o tema. Na tentativa de se fazer entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Questão 1. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Então aqui vocês vão pegar essas palavras que estão em destaque e vão colocá-las aqui nesse esquema, certo? Aí vocês vão colocar a palavra que é o artigo. Aqui vocês vão colocar a palavra que é o substantivo. E aqui embaixo vocês vão colocar as características do substantivo. Então vocês vão pegar todas essas palavrinhas que estão destacadas e vão colocar, dividi-las entre esses três quadrinhos do esquema. Só lembrando que aqui você vai colocar apenas o artigo, aqui apenas o substantivo e aqui embaixo as características desses substantivos. As palavras que acompanham o substantivo coisa indicarão suas características e o gênero que ele pertence, isto é, essas palavras o determinaram. Segundo, leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança. Observe, letra A,
Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. B. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Então, as palavras que vocês vão pegar são essas aqui, ó. Um gigantesco alfinete de segurança. Vocês vão pegar essas palavras e vão colocar aqui nesse esquema. A palavra que for o artigo, vocês colocam aqui. A palavra que for o substantivo, vocês colocam aqui. E as palavras que for característica com uma palavra, vocês colocam aqui. E as características com mais de uma palavra, vocês coloquem aqui. Certo? As palavras que acompanham o substantivo alfinete acrescentaram informações a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete, de segurança. Haste, de metal. Então, as palavras destacadas são de segurança e de metal. Observe que para expressar as características do alfinete e da haste, substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras de segurança. Duas palavras, de segurança e de metal. A expressão formada por mais de uma palavra, que faz o papel de um adjetivo, é uma locução adjetiva. Observe que as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra. Gigantesco, adjetivo. Aqui embaixo a setinha está mostrando que é um adjetivo. Simples, a setinha está mostrando que é um adjetivo também. Segundo pontinho, mais de uma palavra. De metal, está mostrando que a seta está mostrando que é uma locução adjetiva. De cenoura, está mostrando a seta que é uma locução adjetiva. Então, adjetivo e locução adjetiva é palavras ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência de seres nomeados pelos substantivos. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. Então, resumindo, locuções adjetivas são formadas por mais de uma palavra. Exemplo, de metal, de cenoura. E adjetivos são formados apenas por uma palavra. Exemplo, gigantesco e simples. Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema a seguir e reveja o que aprendeu. Palavras que acompanham o substantivo. De um lado, artigo, de outro lado, adjetivo e locução adjetiva. Os artigos, eles vêm antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero e o número. Exemplos determinados, aí tem aqui o, a, os, as. Os indeterminados, uma, uns e umas. Agora, os adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões que traz características, estado ou qualidade do substantivo. Possibilidades: gigantesco e de segurança. Então, vocês vão
fazer as questões 1 e 2, ou seja, apenas responder de acordo com essas 3 páginas que vocês vão ler no livro de vocês e vão responder esses esquemas, o esquema da questão 1 e o esquema da questão número 2. Quando terminar de responder no livro, vocês tiram a foto e me envia. Boa atividade!